Que a alegria pascal esteja no coração de todos. Nós estamos no terceiro domingo da Páscoa e vamos celebrar no próximo domingo, dia 23, o terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho de Lucas desse domingo é um tanto quanto longo, então vamos por parte. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Que interessante. Primeira coisa interessante nesse trecho, né? É que o evangelista São Lucas também faz questão de precisar, naquele mesmo dia, podia ser no dia seguinte, 2 dias depois da morte de Jesus, não. Naquele mesmo dia, que foi o dia da ressurreição, o primeiro da semana. Faz questão de citar que a experiência de ressurreição que fazem esses chamados discípulos de Emaús acontece também no domingo. Mas o que apresentam esses dois que caminham pela estrada? A dor e a decepção de quem não enxerga a história. Sabe o que aconteceu, sabe contar a história, sabe dizer o sofrimento, sabe dizer o que foi injusto, sabe dizer até o que Jesus fez de maravilha, mas continua sem entender nada. Nós também somos assim, né? Nós sabemos contar todas as coisas que Jesus fez, até dizer que ele está ressuscitado. Sabemos falar do sofrimento da nossa vida, da dor da nossa história, das decepções da nossa existência, mas não conseguimos ligar uma coisa com outra, né? Não conseguimos conectar uma coisa a outra. Não sabemos ler a história, não sabemos enxergar como que Deus está presente na história e como Ele é Senhor da história. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, da palavra de Jesus, que nos interpretam a história. Os dois estão indo embora. Já faz 3 dias que isso aconteceu, né? Até contam que foram lá, viram que as mulheres viram, que ele não estava lá, mas não viram ele. Então, desânimo total, voltando para casa, né? Não continuando no caminho, mas regredindo no caminho. Tem Jesus que vai iluminar.
Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Olha que interessante isso, né? Quando a palavra de Deus nos ilumina, né, ainda que nós não consigamos, vamos dizer assim, explicitar o que nós sentimos, nós queremos mais, nós temos mais sede do Senhor. As Escrituras esclarecem a história e revelam o projeto de Deus. Lembremos que no dia de Pentecostes, na primeira pregação do apóstolo Pedro, Pedro vai citando todas as Escrituras, né? Faz uma linha ali, toda alinhavada, toda costurada para dizer que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Esses dois discípulos, ainda que inconscientemente, querem ficar com o Senhor. Fica conosco, Senhor, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim, o dia já está declinando. Exatamente isso, meus irmãos. Se nós não perscrutamos as Escrituras, se nós não nos deixamos iluminar pela palavra de Deus, nós sabemos contar os fatos, sabemos contar a história, mas não sabemos interpretar. Não temos a luz para enxergar a verdade do Senhor. É preciso deixarmos que o próprio Senhor, através da pregação, que a igreja, né, nos catequize, nos anuncie, nos dê esta luz que brilhe em nós e nos nossos corações. Mas o texto continua. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ora, no primeiro dia da semana, no domingo, na celebração da Eucaristia, a nossa vida é iluminada pela palavra que é proclamada. Nós fazemos memória da Páscoa de Jesus. E no partir o pão, o Senhor se dá a nós. O Senhor ressuscitado. Foi no primeiro dia da semana, como falávamos domingo passado, que estes discípulos fazem a experiência da ressurreição de Jesus ressuscitado na Eucaristia, porque tem as suas vidas iluminadas. Foi nesse primeiro dia da semana que, encontrando-se com o Cristo ressuscitado, eles deixam de regressar, mas voltam a Jerusalém para testemunhar que Jesus ressuscitou. E exatamente são corroborados, fortificados
pelo testemunho da própria comunidade que diz: o Senhor ressuscitou, realmente ressuscitou e apareceu a Simão. Que nós possamos fazer essa experiência, né? Não basta ter celebrado a Páscoa, mas é preciso, na força da Páscoa, também caminharmos com Jesus. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora a alegria da condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou e apareceu a Simão. E aparece a nós também. Aleluia. Saudações fraternas e até o nosso próximo encontro.